Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Pita Educacional. Hoje é terça, é dia de falar sobre educação. E como nós combinamos lá nas redes sociais, hoje eu vou falar sobre essa onda, que pegou as escolas, algumas de surpresa, que é preparar aulas e materiais para o ensino à distância, para a ideia de usar as tecnologias, os portais, enfim. Para muitos é uma novidade, para outros já era uma prática, mas para todo mundo algo era comum. Isso já era de se esperar, essa ideia híbrida do ensino. Então, hoje eu tô até com um papelzinho aqui, não é roteiro não, é porque como eu fiz lá nas redes, algumas pessoas foram me fazendo perguntas, então eu vou ler aqui o nome das pessoas, vou responder e vou colocando aí todas as dúvidas conforme a gente combinou. Então vamos começar. Primeira coisa assim, entender, gente, é essa ideia de o que é ensino híbrido. Então tem muita gente meio assustada, opa, será que com essa onda de que as aulas foram canceladas, está todo mundo estudando em casa, então não precisamos mais da escola? Vamos ter aulas agora, vamos se acostumar com isso, vamos ter aula só via rede? Não, pelo contrário, isso só vem a reforçar a ideia das metodologias ativas, o quanto isso é interessante para o processo de formação do sujeito, Então vamos recordar primeiro esse conceito. O ensino híbrido é a ideia de que online eu possa trabalhar conceitos e processos, quer dizer, eu vou trabalhar essas questões de entendimento do que é, como faz, eu vou ter materiais complementares, eu vou poder atender a necessidade de cada um dos meus alunos, para que cada um dentro do seu ritmo consiga compreender aquilo que é necessário naquele determinado período, naquele segmento. No momento offline, que é o momento da escola e que é insubstituível, isso é importante a gente ter claro, nós vamos trabalhar essa ideia da prática. Então, o momento offline é colocar os meus alunos frente a situações problema em que eles tenham que utilizar todo esse conhecimento que eles tiveram já, que eles já trabalharam. Então, é essa ideia do uso das metodologias ativas, das práticas, das situações problema, do envolvimento do aluno, da construção de projetos, em que eles precisem desse conteúdo. Então, ampliar os espaços de aprendizagem, já que vivemos no mundo real e no mundo virtual, estabelecemos relações, estabelecemos formas de conhecimento, temos outros locais de busca de informações e de diálogo, tá? Então, isso é pra gente entender também esse momento, é um momento de aflição aí. O que será da escola? A escola está lá, continua tendo sua função indispensável, sua formação completa desse sujeito que precisa da integração, que precisa da interação social, que precisa de estabelecer relações de conflitos e acertos, precisa dialogar, precisa aprender a partilhar, a trabalhar em equipe. Então, isso é o mais legal, da gente entender esses lugares, os lugares de aprender, os lugares de saber, os lugares de partilhar, tá? Então, primeiro ponto era esse. O segundo ponto, a gente entender, então, o que está acontecendo aí. Naturalmente, principalmente escolas que têm o ensino médio, anos finais do ensino fundamental, algumas já tinham até essa prática de trabalhar com os alunos nas suas plataformas, dando a eles atividades e momentos também de participação em fóruns e construções de chats, enfim, já era uma prática. Mas isso, com a necessidade do isolamento social, desceu, Inclusive, me chegaram aqui perguntas da educação infantil. E aí? Até as crianças da educação infantil vão ficar aí na frente da tela? E como a gente vai fazer? Mas a gente não falou que é preciso experimento nesse momento de vida? E aí? Então, vamos com calma, Vamos entender aí a primeira coisa. Então, vamos primeiro pensar nas plataformas, na hora de produzir essas aulas, o que acontece. Então, geralmente, as escolas têm sites dentro do seu site, principalmente o Moodle, que é o mais utilizado pela rede escolar,
como maneira de trabalhar a integração com os alunos. Então, cada um tem seu cadastro. O Moodle é uma plataforma que oferece atividades e recursos variados, a gente já vai falar disso já, que é bem legal para a gente saber como utilizar. No Moodle eu posso enviar vídeos, PPTs, textos, eu posso mandar links, eu posso criar espaços para quiz, espaços para avaliação, atividades em grupo, eu posso usar a ferramenta do Wiki, que é a produção de textos coletivos, posso trabalhar fóruns para o debate, posso criar instrumentos de avaliação individual, do grupo. Então a própria plataforma já é dinâmica, isso já ajuda bastante ao professor. Então a primeira coisa é que todos os professores tenham conhecimento e formação para a utilização dessa ferramenta, certo? Caso a escola não tenha esse acesso, hoje tem muitas editoras que acabam fornecendo plataformas que podem ser utilizadas para essa interação, ou o Google, por exemplo, usar o Classroom do Google, que é gratuito, que dá para a gente usar com os nossos alunos, tá? Isso é uma possibilidade. Não temos nenhum desses recursos. Vamos ter que mandar alguma coisa para eles. Então, eu tenho que gravar minha aula do jeito que a gente está fazendo aqui e vou mandar para os meus alunos, sei lá, por e-mail. Vou pôr no YouTube e mandar o endereço, eles vão compartilhar, também é possível. Então, é disso que a gente vai conversar, tá bom? Então, vamos primeiro aqui algumas perguntas que me fizeram. O João Ferreira, ele me perguntou sobre equipamentos. Então, ele diz assim, como leigo, ele queria saber, olha, eu quero gravar minhas videoaulas, eu quero gravar material para os meus alunos, e aí, que equipamento eu tenho que ter? Ó, gente, esse é o básico, tá? Tô falando com vocês, gravando pelo meu celular, eu tenho um microfone de lapela, isso é importante, tá ali um tripé, a câmera tá num tripé, isso é importante para você não ficar segurando, não ficar a imagem tremida, evitar isso. Ali eu tenho uma luz, mas se eu não tivesse essa iluminação, que eu estivesse no ambiente iluminado, e é um cenário neutro, tá? Então escolha um cenário neutro para isso. Então, João, o mínimo para a gente conseguir fazer as nossas gravações é isso. Então isso vale para todo mundo que não tem esse acesso à plataforma ou não está na escola para fazer com a equipe técnica, porque uma coisa é eu gravar minhas videoaulas no espaço já de estúdio, em que alguém vai fazer edição, enfim, outra coisa, nessa situação de isolamento, eu gravar minhas aulas para mandar, seja para a escola, para que ela ponha na plataforma, ou seja para alguém. Então, vamos ter esses cuidados aí. Primeiro, essa ideia técnica, nada de um cenário muito esdrúxulo, essa desenvoltura, que não é tão simples. O problema é eu falar com a câmera e entender que tem alguém aí do outro lado, né? Tudo bom, galera? Tá conversando comigo, que tá interagindo, e eu fazer isso da forma mais natural possível, tá? Outra coisa em relação ao vídeo é o tempo, né? Como é que eu me controlo? Este vídeo em especial vai rolar textão, quer dizer, vai ser grande, por causa da demanda do assunto para nós. Mas para uma aula, eu também tenho que me policiar e pensar, pera, que eu quero falar? Da mesma forma que eu planejo minha aula, como é que eu vou dividir esse conteúdo e essas habilidades que eu vou trabalhar? Então, eu quero trabalhar essas habilidades durante esse período. Para essas habilidades, eu vou falar de determinados temas. Como é que eu vou dividir esses temas dentro desses módulos de aula? Para que seja atrativo e seja uma conversa dinâmica com os alunos, tá? Ninguém fica aqui 50, uma hora e pouco assistindo um vídeo, como de repente podia ficar na aula. Então, tomar cuidado com isso, tá? Para que isso seja dinâmico e direto para quem está assistindo, seja interessante, tá? Outra coisa é o roteiro. Então, procura criar uma roteirização para essa aula. Imagina o que você realmente quer falar, como você vai desenhar isso, quais são os exemplos que você vai dar, se você vai precisar de materiais à sua volta para utilizar, né? Por exemplo, quem assiste aí, galera fã aqui do Peter Educacional, sabe que de sexta, quando eu mostro o livro, ele tá sempre aqui a meu alcance, eu já separei isso, eu já pensei
essa sequência. Então, veja isso. Como é que eu vou falar a mesma coisa que eu tô acostumado, né? Então, puxa vida, mas eu vou explicar matemática, operações, de que forma? Que eu não tenho quadro, eu não tenho... Que outra forma você pode fazer? Que objetos você pode utilizar? Que dinâmicas você pode utilizar? Quem tem televisão hoje, essas mais modernas, 4K, enfim, dá para você projetar um PPT na TV, usar ela como tela de computador. Então, de repente, você pode também utilizar esse espaço, se você quiser usar esse recurso para apresentar. Não é nada de grandes estúdios. Sua televisão já vai te ajudar. Preparou o PPT, jogou ali, foi passando e vira a câmera para lá. Então, escolhe esse local. Também é uma outra sugestão interessante, tá? Vamos pensando na idade dos nossos alunos. Uma coisa é eu falar com a galera do ensino médio, como eu tô falando com vocês. Outra coisa é falar com a galerinha dos anos finais. Agora, quem mais tá sentindo, porque aí sim tá quase que uma novidade, é o pessoal do ensino dos anos iniciais e da educação infantil. Então, como é que eu converso com o meu aluno que tá aí do outro lado, que tá me ouvindo? Eu tô aqui sentadinha, a gente tá distante por esse espaço virtual, mas como é que eu crio proximidade? Então, aqui vai importante a linguagem que você vai utilizar, como que você vai interagir com a galera, que tipo de perguntas você pode fazer para eles, que tipo de pedidos você faz, para que ele se sinta participando disso, olhando aí no seu olho. Então, o seu aluno tá aí, continua ali. Então, é esse o medo de algumas pessoas que dão aquela travada aqui na frente. Não, ele tá lá. Então, que linguagem eu uso? Como é que eu posso melhorar essa interação? Traz objetos, traz coisas para trabalhar essa formação, principalmente com os pequenos, tá? Falando em educação infantil, tem uma pergunta aqui da Natália Helena, falando sobre aplicativos para colocar videoaula. Então, é isso que eu acabei de falar anteriormente. Essa videoaula, ela pode ir pelo YouTube, eu vou usar, né? Ou eu vou colocar no Moodle, eu salvo no meu computador e posso subir no Moodle, isso se a escola utilizar esse recurso. Posso mandar para a escola, a própria escola manda para os alunos, enfim. Posso colocar num blog que eu tenha. Então, o aplicativo é esse, são as plataformas de envio natural que a gente já tem. Tá bom, Natália? Então, é por aí que a gente vai mandar, tá? Até porque a ideia é que isso seja dentro desse espaço escolar, né, de interação, diferente desse vídeo que tá no meu canal. Então, eu criei um canal de formação. É diferente da situação que a gente tá vivendo. A gente tá falando sobre essa dinâmica escolar, né? O pessoal lá do Colégio São Miguel Arcanjo, em especial a Kelly, que foi minha aluna querida, eles perguntam sobre a avaliação, principalmente na educação infantil. Então, vamos lá, gente. Vamos falar em especial nesse segmento agora? Muito me preocupa essa ideia desse uso dessa tecnologia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse segmento. Vamos lembrar do que traz a BNCC a falar sobre educação infantil. Espaço de experimentação, de vivência, né? Da prática, do toque, do cheiro, do fazer. Então, o que a gente pode e deve fazer para essa galerinha nesse momento é, de repente, gravar pequenos vídeos convidando essas crianças a fazerem coisas. Então, vamos construir alguma coisa, vamos fazer uma dobradura, vamos cantar uma música, vamos ouvir uma história. Eu posso e devo passar instruções para as crianças fazerem, brincarem, viverem, né? Existe uma lista de aplicativos legais que eu posso sugerir para que as crianças utilizem no celular, mas é entender que a vida para eles não pode ser esse celular, né? Então, o mais indicado é que a gente proponha fazeres, né? Então, brinque de fazer mesmo, brinque de oficina. Então, eu posso aí mostrar para ele, vamos junto fazer esse bolo, vamos junto fazer essa brincadeira, vamos junto cantar essa música. Isso é o mais legal, mais interessante nesse momento. Avaliar as pessoas pela rede, né, pelas plataformas de ensino à distância, elas estão voltadas à produção de coisas. Então, vejam, eu posso produzir um projeto, eu posso mandar esse material para você, professor, ler, eu posso, como eu já falei, responder um quiz, participar de fórum. Educação infantil não é fazer,
é desenvolver, é o próprio desenvolvimento da criança. A gente não avalia o fazer, a gente avalia as hipóteses, as práticas, as falas, a expressão, a participação. Então, não é pelo meio da plataforma, né? Vai ser por essas produções. Então, neste momento em especial que a gente está vivendo, não é hora de pensar nessa ideia de avaliação. Mas é o momento de propor fazeres interessantes para eles em casa, né? O que a gente pode fazer é pedir relatos para os pais. Então, que tal gravar seu filho contando uma história? Que tal gravar o resultado do robô que ele tinha que montar? Que tal contar aí algum fato diferente que ele descobriu? Aí tudo bem, a partir daí a gente pode ver. Isso é mais uma forma de registro que vai participar aí da dinâmica de avaliação, tá? Mas cuidado com essa ideia. A mesma coisa, cuidado com essas sugestões de aplicativos. Eu tenho vários aqui, eu trouxe uma listinha para vocês de alguns nomes. Por exemplo, tem o ABC do Bila, tem o Animal Sound, tem o Jogo de Palavras, tem um aplicativo do Cocoricó, tem o Expeditions, tem o Artes e Cultura, tem o Lightbolt, que é de criação de games. Então, são aplicativos super legais que eu posso, dentro, de novo, desse espaço que a gente compartilha, indicar como complemento da atividade, tá? Pensando agora numa produção de aula à distância, recursos são ferramentas para complementar esse processo, tá? Então, por exemplo, tirando essa ideia de emergencial, mas vamos pensar nessa ideia híbrida mesmo. Então, quando eu vou pensar essa aula, eu vou construir etapas. Então, eu tenho um texto introdutório, uma apresentação, um desafio, né? Eu posso ter essa videoaula, eu posso ter um podcast, né? O podcast é do rádio, do gravar, para eu ouvir me movimentando esse conceito. Então, eu também posso usar o recurso de gravar podcast para mandar para os meus alunos pequenas dicas de estudo, pequenos recortes para que eles possam, junto com leituras, enfim. Eu mando materiais complementares, eu convido o aluno à interação. Então, feita essa parte do que é o mão na massa. Então, eu vou criar espaços para essa interação. No fórum, na wiki, nos espaços que a gente pode debater, nas redes que a gente pode criar ali dentro. E por fim, eu crio uma aplicação de tudo isso que a gente trabalhou. Então, é hora do mão na massa. Então, a ordem também tem que ser essa, tá bom? Bom, outro pessoal aqui que me perguntou foi como é que eu utilizo, né? Como é que eu utilizo a gravação, pera só um pouquinho aqui dessa gravação de outros áudios. Então, por exemplo, eu usar um recorte de filme, eu usar, como eu disse, o podcast, eu utilizar o próprio Skype para criar uma sala, por exemplo, eu combino uma hora, eu usar agora a live no Insta para a gente criar uma sala de bate-papos, tá? Então, esses também são outras ferramentas possíveis que a gente pode utilizar. O que é importante a gente para fechar o nosso diálogo hoje, né? Uma coisa é o momento de crise, quer dizer, neste momento precisamos ficar em isolamento social, criamos coisas para que esses alunos possam continuar os seus estudos. Isso é uma tarefa, né? Sem a ideia de sobrecarregá-los também, né? Emocionalmente todos estamos abalados. Isso também deve ser levado em consideração, gente. Professor, crianças, famílias, todo mundo tá aqui dentro de casa, né? Com uma mudança de rotina. Para as crianças, mais difícil ainda de entender. Então, se esse momento for um momento também de mais imposição, mais sacrifícios, mais coisas para essa molecada fazer, então, eu quero distraí-los ou sobrecarregá-los, ou eu quero que eles mantenham a rotina e o gosto pelo estudo. Olha a diferença. Então, neste momento, vamos buscar caminhos melhores para essa interação, tá? Então, com essas dicas que eu dei. Outra coisa passado esse momento de crise,
Voltamos à nossa rotina normal? Super gostamos dessa ideia do ensino híbrido. Então, que tal nos aprimorarmos tanto em questão de instrumentos que a escola forneça a professores e alunos e formação, quanto a dinâmica híbrida, online e offline. Lembrando da importância desse espaço físico de troca, de resolução de problemas, de situações, da mão na massa, do fazer. Isso torna o aprendizado significativo e isso desenvolve habilidades, tá? E vamos convidar nossos pequenos a fazerem coisas, a gostarem deste momento. Não vamos colocar neste momento em posição de conteúdos, por exemplo, que nunca foram trabalhados, de situações que nunca foram discutidas, para que a gente não cause mais confusão nesse ambiente familiar, que já tem as famílias precisando mudar suas rotinas, muitos trabalhando em casa, mais os filhos querendo aprender coisas que talvez não saibam, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Aí o pessoal, obrigada quem mandou as questões, tinha mais nomes, mas tinha mais galerinha aí assistindo, sei que tem um monte de gente, tem a Renata do Maria Imaculada também, que falou que ia acompanhar, que também tinha dúvidas aí, que bom, obrigada, e todo mundo que curtiu, tá bom? Se vocês tiverem outras dúvidas, se vocês tiverem sugestões de outros temas para este momento específico, ou destes assuntos, principalmente agora, super gostei, quero colocar as metodologias ativas em prática, aqui a gente tem uma playlist no canal Pita Educacional falando sobre metodologias ativas, então dá pra gente ir conhecendo cada uma delas, tá? E também escreve aí se você tiver dúvida, seja aqui no YouTube, seja nas redes sociais, no Pita Assessoria Educacional, no Face ou no Insta, tá bom? É momento de nos ajudarmos, é momento de aproveitarmos também para estudar, é momento de partilha, é momento de de solidarizar, né, e de socializar trocas, conhecimentos e essa empatia que a gente tem que criar. Quanto mais longe estivermos agora, mais rápido vamos nos abraçar, tá? E só para fechar, não esquece, a escola não perde nunca o seu valor e o seu espaço, porque é lá que se constroem as relações, é lá que se constrói a ideia da equipe, é lá que se constroem os saberes compartilhados, é lá que se constroem as trocas, é lá que se constrói o significado do aprender, tá? Então vamos enxergar os dois ambientes sem um ser melhor, mas um complementa o outro. Essa é a melhor parte das tecnologias, deste novo olhar para a educação e deste novo olhar para o espaço. Que seja agora um momento que na crise a gente aprenda a tirar boas lições, seja no amor à família, seja no valor a um abraço e seja no valor, por exemplo, as mudanças necessárias de estratégias de ensinar e aprender. Quem gostou, já sabe, se inscreve, aciona o sininho e compartilha, tá? Terça-feira tem mais falando sobre educação. Sexta-feira é dia de história aqui no canal Pita Educacional e sugestão de leitura. Muito obrigada e até a próxima.